Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a criação, Gênesis 1 em 1. Qual foram os elementos que Deus usou para criar tudo aquilo que nós conhecemos? Mas se você não é inscrito no canal, aqui embaixo, aproveita esse momento, se inscreva nesse canal, dá aquele joinha, compartilha para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. O que Deus criou no primeiro dia da criação? No primeiro dia da criação, Deus realizou atos que estabeleceram os fundamentos para toda a existência do mundo criado. Foi no primeiro dia da criação. Por exemplo, que Deus não apenas iniciou o seu processo criativo, mas também começou da forma e ordem a sua obra criada. A criação da luz, logo nesse primeiro dia, mostra isso em Gênesis 1, 1 ao 5. Embora os eventos ocorreram no primeiro dia da criação, esses eventos superam o limite da compreensão humana. É fácil entender que esse dia marcou o início dos atos criativos de Deus, registrado no livro de Gênesis. E de forma atemporal, serve como um testemunho a todas as gerações, a respeito do poder e da sabedoria de Deus. Deus criou o céu e a terra no primeiro dia da criação. O texto bíblico diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Em seguida, o texto registra que Deus criou a luz, em Gênesis 1, 1 ou 3. Ao longo do tempo, os estudiosos têm debatido a respeito da melhor maneira de organizar e interpretar as informações iniciais de Gênesis 1. Alguns entendem que a criação do céu e da terra fez parte de um ato criativo divino, precedente ao primeiro dia da criação. Quem pensa assim defende inicialmente, antes do primeiro dia, Deus trouxe à existência uma massa informe e desordenada, envolta em treva e caos aquático. Então, o primeiro dia da criação marcou o início e o processo criativo, através do que Deus transformou essa massa primitiva numa obra acabada. Quem adota esta interpretação sugere que entre a criação inicial do céu e da terra, no versículo 1, e no primeiro dia, quando a luz foi criada, a partir do versículo 3, há um espaço de tempo. Porém, a interpretação mais tradicional é a de que a criação inicial do céu e da terra ocorreu dentro do primeiro dia. Antes disso, nada havia sido criado, mas dentro dessa interpretação também há algumas diferenças sobre como a declaração bíblica de Gênesis 1 em 1, de que no princípio Deus criou o céu e a terra. É interpretada por alguns que defendem essa declaração. Se referem ao primeiro dia do evento, do dia da criação, e os atos criativos de Deus davam forma e ordem a esse primeiro evento. Já outros acreditam que essa declaração de Gênesis 1 e 1 basicamente é um sumário de todos os registros da criação, ou seja, se refere a todas as atividades criativas de Deus, relatada no decorrer do capítulo. Assim, a expressão céu e terra, do versículo 1, significa
todo o cosmo organizado que foi criado por Deus no princípio da história. E a partir do versículo 3, o texto de Gênesis apenas relata como tudo isso ocorreu ao longo de 6 dias, quando, do nada, Deus criou e ordenou e preparou todas as coisas, embora, de fato, não haja um versículo específico registrado a criação inicial da massa informe. O primeiro dia da criação foi um dia literal de 24 horas. A interpretação dos dias da criação também é um tópico de grande discussão. Alguns veem os dias como um período literal de 24 horas, enquanto outros o interpretam como era extensa ou período simbólico. Essa variedade de interpretação reflete a complexidade e a profundidade do texto bíblico, bem como a tentativa de harmonizar a narrativa bíblica com o conhecimento científico moderno. De fato, a palavra de Deus no dia da criação pode ter várias implicações no significado da Bíblia, ou dos estudiosos, incluindo um período de 24 horas, um ano ou um período indeterminado. Porém, quando essa palavra é acompanhada por um número ordinal do texto bíblico, sempre se refere a um dia literal. Portanto, geralmente, a interpretação mais aceita é a de que é a literal, natural do texto bíblico que nós conhecemos. A criação da luz e o estabelecimento do ciclo diário do dia, do primeiro dia, no primeiro dia. A criação da Bíblia, ou os registros bíblicos, que Deus criou a luz pelo poder de sua palavra. O texto bíblico relata que Deus disse: haja luz, e houve luz. Esse ato de falar luz, a existência, mostra o poder da palavra de Deus na criação da luz.